oi para você. Recomendo que você assista o vídeo anterior, porque é a mesma conversa, ó, tô com a mesma roupa, a mesma cara, a mesma luz, é a mesma hora que eu tô gravando. Então, para você não perder a sequência, eu te recomendo assistir o vídeo anterior, é rapidinho. E agora a gente continua. A pergunta que eu iniciei o vídeo anterior é como saber a vontade de Deus, e agora a continuação dessa resposta. Eu falei no primeiro vídeo sobre o alicerce que a gente precisa para criar ferramentas para responder questões do dia a dia, escolhas, né, para tomada de decisão no dia a dia. E eu citei 3 pilares que a gente usa para elaborar nossas escolhas. É a experiência de vida, as escrituras, e eu tô falando agora para você entender se você tá falando de acordo com a vontade, para você entender se você tá agindo de acordo com a vontade de Deus, ou não. Eu tô falando disso. Então o alicerce seria a minha experiência de vida, momentos, e essa experiência de vida eu não mencionei no vídeo anterior, mas quero ressaltar agora, são situações que você reconhece nitidamente a provisão de um poder que você não pode atribuir a nenhuma outra força a não ser Deus. Coisas que te aconteceram no teu passado. Por exemplo, eu vou mencionar brevemente uma história minha da minha infância para evidenciar essa coluna na qual a gente baseia o nosso alicerce para tomada de decisão da experiência de vida. A outra coluna são as escrituras, então a gente tem que sempre buscar estudar as escrituras por nós mesmos, não por vídeo de pastor, por pregação, por a missa, youtuber. Não, você pega a sua Bíblia, você abre, você pede a Deus que Ele fale com você e você lê, e você busca entender o que o texto está querendo te dizer. A gente tem que fazer esse exercício. Muitas vezes a gente vai inferir a nossa visão de mundo no texto bíblico. A gente vai entender o texto bíblico de acordo com aquilo que a gente pensa sobre a vida. Mas se nós permanecermos com a mente aberta e em busca da verdade, nós vamos encontrar. E o outro pilar que eu mencionei é a ciência. O que a ciência, nas suas mais diversas produções de conhecimento, tem a dizer sobre aquela dúvida que eu tenho sobre o meu futuro. Voltando no aspecto da experiência, eu quero contar um pequeno episódio da minha infância. Essa é a primeira oração respondida da qual eu tenho memória. Eu tinha por volta de 8 anos, e eu sei que eu tinha por volta de 8 anos porque meus pais já tinham, porque eu estava fazendo aula de piano. Desculpa, órgão eletrônico. E eu entrei no órgão eletrônico com 8 anos. Então, por aí foi que aconteceu. E eu estava na hora de ir para minha aula, eu estava sozinha em casa. E de repente eu me dei falta da apostila quando eu fui me preparar para sair. Quando eu não encontrei a apostila, eu fiquei muito preocupada, porque a apostila custava muito dinheiro e nós éramos muito pobres. E eu sabia que a minha mãe ia ficar muito chateada comigo por eu ter perdido aquela apostila. E é lógico que eu não queria decepcionar a minha mãe. E eu me lembrei naquele momento, depois de revirar a casa e não conseguir encontrar, eu me lembrei naquele momento que minha mãe me ensinava muito sobre oração e a gente orava sempre juntas. E talvez essa foi a primeira vez que eu orei sozinha. Para ser bem honesta, eu não me lembro, mas foi a primeira vez que eu orei precisando mesmo que Deus respondesse naquele momento. Então, eu ajoelhei, não lembro onde, na casa, e orei. Pedi a Deus que Ele me dissesse onde está a apostila, que eu sabia que só Ele sabia, porque Ele sabe de todas as coisas e eu não sei de todas as coisas. Então eu fiz essa oração ingênua. E qual não foi a minha surpresa quando na minha mente veio um pensamento enquanto eu orava que disse assim: olha atrás do sofá. Eu não lembro exatas palavras, se foi olha atrás do sofá ou se foi está atrás do sofá, mas era alguma coisa que era para eu ir lá, né, olhar o tal do sofá. E eu fui olhar, ele estava lá, a apostila. E eu fui feliz para minha aula, sem precisar nem contar para minha mãe que eu perdi, e estava tudo certo. Então, desde esse dia, eu fui construindo um relacionamento com Deus, um relacionamento com alguém que eu entendi que se preocupava comigo, que cuidava de mim nos detalhes, ao ponto
de se importar em me ajudar a encontrar a minha apostila de órgão eletrônico, que era um instrumento que eu detestava e fazia por obrigação. E para mim, ao longo dos anos, eu continuei esse relacionamento com Deus. E em diversos momentos, Deus respondeu as minhas orações. E em diversos momentos, Deus me guiou com pensamentos que vinham à minha mente. Agora, eu quero falar um pouquinho para vocês no próximo vídeo sobre esse processo de como você reconhece a voz de Deus na sua mente. Porque eu sei que é um pouco confuso. Nós temos muitas vozes na nossa mente. Vozes que são colocadas em nossa mente na nossa infância, ecoam pensamentos, sentenças dos nossos pais, sentenças da nossa cultura. Nós temos outras formas por exemplo, se a gente vai para a psicologia, a gente percebe que a nossa mente ela traz conteúdos que estão no inconsciente, ela traz conteúdos que são dos nossos instintos de autoproteção, elas trazem conteúdos da cultura, né, que são os nossos padrões morais. E como saber qual dessas vozes, quando a gente se pergunta algo, qual dessas vozes é a voz de Deus? Vou falar isso para você no próximo vídeo.